Olá, boa noite. Meu nome é Patrick Fernando Silva dos Santos. Essa é a videoaula de desenho técnico. A videoaula apresentada será para o PSS de 2022 do Estado do Paraná. O tema a ser abordado serão vistas ortogonais principais, vista frontal, vista lateral direita e vista superior. Existem duas maneiras de se representar um desenho. A primeira delas é a perspectiva, que é a forma e a posição em que o observador analisa o desenho. E a segunda forma são as vistas ortogonais, onde representam o verdadeiro desenho da forma que ele é. No modelo a seguir, se mostra a perspectiva, onde temos o desenho em um ângulo, mostrando ele de forma 3D, com todas suas dimensões e detalhamentos. Na parte inferior temos as vistas ortogonais, que se referenciam à forma e ao campo de visão que o desenho é observado. No meio temos a vista frontal, que seria a visão de frente para o desenho. Vista lateral esquerda seria o desenho tombado em 90 graus, analisando assim a sua lateral esquerda. Vista frontal lateral direita, o desenho tombado a 180 graus da vista lateral, assim o observador olhando a seu lado direito. A vista posterior, que seria a vista atrás do desenho. A vista posterior, que seria a vista atrás do desenho, como se um observador, e a vista superior, onde o observador está na parte de cima, olhando o desenho. Elementos de projeção. Quando o observador tem um desenho em sua mão ou um objeto, ele consegue, de forma espacial, ter uma visão do qual será representado aquela face. Através disso se tem o plano de projeção. O plano de projeção nada mais é do que a representação do objeto através do observador. Observador é a pessoa que vê, analisa e imagina o desenho a ser modelado e projetado. Para representar o modelo em projeção ortográfica, o observador deve analisá-lo cuidadosamente em várias posições, como vendo de frente, vendo de cima e vendo de lado. Objeto, modelo ou peça é nada mais do que o objeto a ser verificado, a ser representado e a ser detalhado através das projeções. Planos de projeção nada mais é do que a representação do objeto em variadas faces, ou seja, conforme o observador gira esse objeto, ele vai ter uma representatividade, a projeção dessa vista, sendo elas principais vertical, horizontal e lateral. Eis um cubo de referencial de projeção, onde temos um projeto em 3D e avaliamos que, se olharmos no plano vertical anterior, será possível ver a lateral do objeto. Visto que se tivermos o plano vertical anterior, será possível ver a face do objeto. Essa face será projetada para o plano vertical posterior. Também temos a observação da vista lateral esquerda, plano lateral direito e vista horizontal superior. Diedros, método mongiano. Quando o plano vertical é perpendicular ao plano horizontal, esses dois planos dividem o espaço em 4 quadrantes ou diedros. Atualmente, a maioria dos países que utilizam o método mongiano adota projeção ortográfica em primeiro diedro. No Brasil, a ABNT recomenda o emprego deste diedro. Entretanto, alguns países como Estados Unidos, Canadá e Holanda representam seus desenhos técnicos no terceiro diedro. Novamente, nos diedros se tem a representação do primeiro, segundo, terceiro. Se divide-se um plano perpendicular à face, ambos com interligações de 90 graus. Conforme a sua projeção, o seu objeto de estudo está, será avaliado o diedro. Por exemplo,
no primeiro diedro mais usado. Minhas representatividades serão: o plano vertical será visto a face, o plano horizontal será visto a parte superior da peça, e no plano lateral esquerdo será visto a lateral do objeto. Vistas ortográficas. O conceito de vista ortográfica nada mais é do que a projeção nos planos horizontais, vertical e lateral do objeto. Haverá casos que somente ficam definidos com o uso de maior quantidade de vistas. Alguns detalhes, por exemplo, onde se é utilizado a vista isométrica 3D para ter uma melhor visualização de detalhes. Esta é a situação espacial no primeiro diedro, onde eu tenho um cubo e o objeto a ser observado dentro dele. Na projeção horizontal, eu vou estar avaliando o projeto, o topo da casa, o telhado, de cima para baixo. Na projeção lateral, eu vou ver a casa do seu lado esquerdo, assim representando as janelas. Na posição vertical, eu vou ter a representatividade da face frontal da casa. Elas são rebatidas como visto. A vista frontal é rebatida em 90 graus para a parte inferior, tendo então a visibilidade do teto da casa. A mesma vista frontal rebatida com ângulo 90 graus para a esquerda se tem a face lateral do objeto. Novamente se avalia a casa no seu primeiro diedro, isto é, ângulo. Vistas ortográficas principais. Elas são dadas através do observador. A vista frontal, VF, é a vista principal do objeto, ou com mais detalhe, sendo obtida na face posterior dele, ou seja, no plano vertical posterior. Vista superior ou vista de cima. O observador se posiciona acima do objeto e vê sua projeção ortogonal na face posterior a ele, ou seja, o plano horizontal inferior. Vista inferior. O observador se posiciona abaixo do objeto e vê a sua projeção ortogonal na face posterior a ele, ou seja, no plano horizontal superior. Vista lateral direita. O observador se posiciona à direita de sua posição, considerada de frente, e vê sua projeção ortogonal na face posterior ao objeto, ou seja, no plano lateral esquerdo. Vista lateral esquerda. O observador se posiciona à esquerda do objeto e vê sua projeção ortogonal na face posterior a ele, ou seja, no plano lateral direito. Vista posterior. O observador se posiciona por trás do objeto e vê a sua projeção ortogonal na face posterior ao objeto, ou seja, no plano vertical anterior. Representação das vistas ortogonais principais no papel. Aqui temos um cubo de projeção, o mesmo que foi avaliado anteriormente. Se eu separar ele e abrir ele mostrando as 6 faces, será possível ver as 6 vistas. Dentre elas, vista frontal, vista inferior, vista superior, vista lateral direita, vista lateral esquerda e a vista posterior, a vista das costas. Novamente, com o cubo fechado, se tem a visão das 6 faces do cubo. Vistas frontais, vista plano horizontal, onde se dá a vista superior, todas elas com sua angulação, referenciando os 6 pontos de vista ao avaliar o objeto. Eis a sequência para a abertura do cubo. Após modelagem em 3D, temos então as 3 principais vistas: vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda, assim dando o primeiro diedro. Eis um objeto a ser avaliado.
O campo de visão, onde teremos a vista principal, está indicado com a flecha azul. O observador olhando para frente, será possível avaliar que há uma face retangular na parte inferior. No centro do objeto até o topo haverá outro retângulo maior, porém existe um rebaixo na parte posterior do objeto. Esse rebaixo não será visto através do campo de visão flecha azul. Então esse rebaixo será identificado através de linhas tracejadas, como será visto a seguir. Na vista frontal, como já explicado, foi tido um retângulo inferior, um retângulo superior e uma linha tracejada representando o rebaixo que tem na parte posterior da peça. Esse rebaixo pode ser visto claramente nas vistas lateral direita e lateral esquerda, assim que na representação do objeto. Novamente, um objeto 3D, a parte superior poderá ser classificado e mostrado com as 6 vistas ortogonais. Eu olhando o objeto no meu ponto de visão direita para a esquerda, será visto a parte frontal. Rebatendo ele 90 graus, será vista a parte inferior e 90 graus para baixo a parte superior. Virando ele pela 90 graus para a lateral, será vista a lateral esquerda e lateral direita. Essas são as projeções básicas. Além delas, temos a isométrica, como o desenho 3D acima referenciado, que facilita para a visualização do modelo, sendo utilizada na área da engenharia civil, engenharia mecânica, entre outros. Muito obrigado e tenha uma ótima noite.